Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nossa aulinha é um pouquinho diferente, tá certo? Nós vamos ter revisão da nossa provinha parcial de matemática que a gente vai fazer essa semana, tá certo? Então a tia vai passar aqui alguns exemplos do que vai cair na prova. Nossa prova vai ser todinha de marcar. E vocês vão prestar bastante atenção, por quê? Porque pode cair alguma coisinha daqui na provinha de vocês, tá certo? Então prestem atenção no vídeo, qualquer dúvida entre em contato com a tia para te esclarecer mais ainda esse conteúdo, tá certo? Conteúdo do capítulo 1 e 2 de matemática de vocês, tá bom? Bom, no início do capítulo 1 de vocês, nós vamos falar sobre os números. Para que servem os números? Nós sabemos que com os números a gente consegue contar, a gente consegue dizer que é o número de telefone, o número de uma casa, a placa de um carro, a gente consegue agrupar e contar coisas, não é isso? Então a gente consegue fazer várias coisas com os números, até mesmo saber valores de dinheiro e tudo mais. Então a gente pode dizer que os números servem para contar ou agrupar coisas, pessoas e objetos. A gente consegue agrupar e contar com os números, tá bom? Então vamos lá. Vários exemplos de números são os números naturais, os números ordinais, cardinais. E a gente vai usar agora, a gente vai aprender um pouquinho, vai relembrar um pouquinho, né? Porque a gente já aprendeu sobre os números de ordem. O que são os números de ordem? São os números que exercem algum tipo de ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Então, se eu disser assim, qual é a sequência que mostra onde tem apenas números que indicam ordem? Aí você vai colocar os números, você vai mostrar, vai marcar lá o xizinho na sequência que tiver os números de ordem, ó. Primeiro, segundo, os números de ordem sempre tem essa bolinha, tá certo? Terceiro são os números que indicam ordem, que indicam posições. Vamos supor que eu tenho uma linha de chegada de alguma corrida. Ah, fulaninho chegou em primeiro, fulaninho chegou em segundo e fulaninho chegou em terceiro. Então, são números que indicam ordem. E aí você vai ter que prestar atenção, porque são sempre esses que tem a bolinha aqui em cima, tá certo? Se não tiver a bolinha, não tá indicando ordem, tá bom? Outro assunto que vai cair na provinha de vocês é sequência numérica. Tio, o que é sequência numérica? Eu não lembro mais. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho a sequência de número 1 até o 5. Essa sequência está indo de números de 1 em 1, não é isso? Essa sequência está indo de 1 em 1. A cada número eu tenho um intervalo apenas de 1. Então, do 1 para o 2 eu tenho 1, do 2 para o 3 eu tenho mais 1, do 3 para o 4 eu tenho mais 1. Então, tá indo de 1 em 1. Se eu colocar assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10. A minha sequência está indo de 2 em 2, porque o intervalo entre um número e outro são 2, tá certo? Então, ela está indo contando de 2 em 2. Se eu colocar assim, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, quer dizer que a minha sequência está indo de 5 em 5. Porque de um número para o outro, eu tenho 5 números. Do 5 até o 10, eu tenho 6, 7, 8, 9, para chegar no 10. Então, ele está indo de 5 em 5. E assim vai. Do 10 para o 15 também tenho 5 números. Do 15 para o 20 eu também tenho 5 números. Então, a sequência está indo de 5 em 5, tá certo? Eu coloquei aqui para vocês essa seguinte sequência. 5, 10... Qual é o número que eu venho aqui agora? Eu estou contando de quanto em quanto? Se eu tenho do 5 até o 10, eu tenho uma sequência que tem 5 números no meio, não é isso? Então, eu vou saber que aqui vai ser mais 5 números do 10, mais 5 números. Então, 11, 12, 13, 14... 15. Então, eu vou colocar aqui o número 15. Depois, eu vou para o número 20. Mais 5, 25. Mais 5. 25 mais 5. 26, 27, 28, 29, 30. Então, agora eu coloco o número 30. 30 para o número 35 são 5 números. 35 mais 5,
36, 37, 38, 39, 40, tá certo? Aí a gente coloca o 40. Então, a minha sequência, ela está contando de 5 em 5 números, tá bom? Essa questão da sequência numérica, você vai só prestar atenção em um número e no outro. Quantos estão separando um número do outro, tá bom? A gente estudou também um pouquinho de agrupamentos. O que é um agrupamento, tia? Vamos supor que eu tenho aqui vários imagens de coração. Aí eu quero separar em grupos de 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou circular e fazer um grupo apenas com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu pego aqui esse número e separo. Eu tenho, então, uma dezena e 3 unidades, que eu vou formar o número 13, tá certo? Eu tenho 13 objetos. Uma dezena mais 3 unidades. Aqui nessa forma de agrupamentos, a gente consegue contar mais rápido alguns números maiores, alguns objetos em grande quantidade. Eu posso olhar para uma determinada imagem, se tiver muitos objetos, e eu posso imaginar que tem uma determinada quantidade. Vamos supor que eu tivesse aqui vários corações nessa tela toda, né, do quadro. Vocês iriam saber só de olhar? A gente pode fazer uma estimativa. O que é uma estimativa? É um número próximo. Eu posso olhar e dizer que tinha 50 corações, mas eu só vou saber se eu contar, não é isso? Então, se eles estão todos agrupadinhos assim, eu posso ir separando em 10 em 10 ou em 5 em 5 e ir contando para saber o valor total, tá certo? Agora, nós vamos ver números de ordem crescente e ordem decrescente. O que é ordem crescente, tia? Eu não consigo me lembrar mais. Ordem crescente é quando nós temos o menor número e ele vai até o maior número que está apresentado para nós. Vamos supor que eu tenho aqui 7, 9, 2, 8, 1, 5. Eu quero colocar esses números em ordem crescente. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar o menor número. Qual é o menor número? Número 1. Depois do número 1, eu vou observar qual é o número que vem a seguir, que é o número 2, tá certo? Depois do 2, eu tenho aqui o número 3. Não tenho, mas eu vou olhar qual é o número que eu tenho mais próximo da sequência, que aqui vai ser o número 5. E aí eu vou colocando na ordem. Depois do 5, eu tenho 6. Não tenho, mas eu tenho o 7. Aí eu coloco o 7. Depois eu vou colocar o 8 e o 9, que é o maior número. Então, eu fiz uma sequência crescente, que é do número menor para o número maior, tá certo? Prestem atenção, porque que é mais complicado às vezes. Porque às vezes nós temos números muito variados, e aí a gente acaba se atrapalhando. Mas você vai contando a família daquele número. Vamos supor que aqui tivesse 35, 42, 29 e 58. Qual é a família que vem primeiro? É a família do número 20. Então, eu vou colocar 29. Depois, a família do número 30. Então, quais são os números que eu tenho na família do 30? Aí, eu vou colocar 35. Depois, a família do 30, eu tenho a família do 40. Aí, eu coloco 42. Depois, da família do 42, da família do 40, eu tenho 58, que é a família do 50. Então, eu coloquei de ordem crescente, do menor número para o maior número, tá certo? Prestem bastante atenção na hora de fazer os cálculos na prova de vocês, tá bom? Agora, a tia vai dar exemplo para vocês da escrita dos números. Vamos lá. Vocês sabem que a tia passou várias atividades para vocês escreverem como se lê o número, não é isso? Então, vamos lá. Se eu tenho o número 37... eu vou marcar lá, vamos supor que tenha na prova. Marque como se lê esse número que está no quadro. Aí você vai colocar 37. Você vai marcar onde tem 37.
Ou se for ao contrário, se tiver lá um nome assim, ó. 29. Aí você vai procurar a opção que tá lá marcando, tá lá mostrando onde tem 29, ó. Número 29, tá certo? Aí você vai e marca o X onde tá mostrando, tá bom? Prestem atenção na hora de escrever, tá certo? Vocês têm que ler o que tá lá escrito para vocês marcarem a opção correta, tá? Tia, mas se eu tenho o número 137, a gente sabe que a centena começa com cent, que é o C, o E, o N e o T. Centena, cent. Aí você vai colocar o quê? Você vai acrescentar o restante do número. Então, se eu tenho 137, eu vou colocar assim, ó. Cento, que é pra dizer que é 100, e 37. Aí você olha lá se tem alguma opção dessa forma e marca, tá bom? A tia não tá dizendo que vai ter desse mesmo jeito, mas pode ter parecido, tá certo? Nós também estudamos antecessores e sucessores. Tia, o que é antecessor e sucessor que eu não consigo lembrar mais? Vamos lá. Eu tenho um número 132. Antecessor é o que vai vir antes e sucessor o que vai vir depois, tá certo? Então, se eu tenho 132, como é que eu vou saber quem vem antes, tia? Eu posso fazer uma subtração para saber quem vem antes, ou eu posso só pensar, ó, tá na família do 100? Vai continuar na família do 100. Quem é que vem antes de 32? 31, não é isso? Então eu coloco um 1 da família do 100, da centena, e coloco 31. E aí fica mais fácil de eu descobrir quem vem depois, não é isso? Porque eu vou ter, ó, 131, 132 e 133. Muito bem. A gente consegue visualizar melhor quando a gente acha primeiro o antecessor, tá certo? Ó, quem vem antes e quem vem depois, tá certo? Se eu tiver o número 346, quem é que vem antes e quem é que vem depois? Quem vem antes do 46? 345. Quem é que vem depois? 345, 346, 347, tá certo? Aí fica mais fácil da gente descobrir o antecessor e o sucessor, tá bom? Outra coisa que a gente estudou bastante foi a decomposição de números, não é isso? A tia mandou algumas atividades também no caderno com decomposição de números. Eu tenho o número 325. Como é que eu vou decompor esse número? Eu vou separar, eu vou desmembrar a centena, a dezena e a unidade, tá certo? Como é que eu faço isso, tia? Eu coloco aqui, ó, quem é a centena? Tá na família do 300. Aí eu vou colocar sempre somando, tá bom? Quem é que vem aqui nas dezenas? Tenho 20 dezenas, 2 dezenas. E quem é que vem nas unidades? 5 unidades. Então, eu tenho umas 3 centenas, ó, 3 centenas, mais 2 dezenas, que são 20, mais 5 unidades. Essa é a forma de decomposição. Lá na prova de vocês, pode aparecer das duas formas para vocês marcarem, tá certo? Pode vir somente assim, para você demonstrar como é que a gente pode decompor esse número, ou pode vir assim, ó, para você dizer qual a forma correta de decomposição daquele número, tá certo? Prestem atenção e façam na folhinha à parte, que aí vocês vão conseguir marcar a resposta correta, tá certo? Tia, e se eu tiver um número que não tem dezenas, que só tem centenas e unidades? Vamos supor que eu tenho o número 808. O número 808 é formado apenas por centenas e unidades, ele não tem dezenas. Como é que eu faço a decomposição? Vamos lá.
eu tenho um número 800, que eu tenho 8 centenas, mas eu tenho dezenas? Eu não tenho dezenas, então eu vou colocar só as unidades. Então eu coloco 8 bem aqui do ladinho. E aí como é que eu faço? 8 centenas mais 8 unidades. Quando o número ele não tem dezena, a gente só coloca as centenas e as unidades, tá certo? Da mesma forma vale se ele não tiver unidade, tiver só dezena, tá bom? Vou mostrar pra vocês também. Se eu tenho agora aqui o número 830, eu vou fazer 800 mais 30, não é isso? Que dá igual a 830. Aí eu vou colocar 8 centenas mais 3 dezenas. Eu tenho alguma unidade? Não tenho, né? Fechou lá na dezena. Então vai ficar 8 centenas mais 3 dezenas, tá certo? Prestem bastante atenção nessa parte também. Bom, gente, a nossa prova é só mais essas questões, tá certo? De antecessor, sucessor, dezena, unidade, centenas, tá certo? A tia não vai colocar uma prova difícil, tá bem tranquila mesmo. Prestem atenção na hora que vocês estiverem respondendo, marquem com cuidado. Por quê? Porque na hora que vocês terminarem, já dá a nota de vocês, já mostra o que é que vocês acertaram e o que é que vocês erraram. Então, façam com calma, não precisa ter pressa. Eu vou colocar para vocês a atividade de revisão bem parecida como vai estar na prova. Então, não precisa ter pressa, tá certo? Façam com bastante cuidado que vai dar certo. Espero que vocês tirem só notas boas, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia.